Muitos falarão que tudo isso é ficção científica, ou mesmo contos da mitologia antiga. Outros poderão falar que é verdade, mas o fato é que o livro perdido de Enki nunca foi publicado, e nunca o será, igualmente ao filme dos Anunnakis, mas você sabe o porquê? Imagine séculos de religiosidade contada em livros, bíblias, manuscritos sendo desmistificado e desmentido por uma obra de ficção de uma antiga civilização, pouco estudada pela falta de interesse de muitos pesquisadores, mas aqui você saberá de toda a verdade. O livro perdido de Enki, a verdadeira história da humanidade. Faz 445 mil anos que astronautas de outro planeta chegaram à Terra em busca de ouro. Chamados de deuses, eles aqui vieram, chegaram em nosso planeta, e mudaram o rumo da humanidade. Eles foram chamados de Anunnakis. Após desembarcarem na Terra, aqui fundaram uma nova civilização e sua primeira cidade foi chamada de Eridu. O que era apenas uma pequena exploração, acabou virando uma grande missão, chamada de Missão Terra, com um centro de controle de missões, um espaçoporto, operações mineiras, e inclusive, uma estação orbital em Marte, com um centro de controle de missões. Tantos peritos, como teólogos, reconhecem na atualidade, que os relatos bíblicos da criação de Adão e Eva, do Jardim do Éden, do Dilúvio, ou da Torre de Babel, se apoiaram em textos escritos milênios antes na Mesopotâmia, em especial os escritos pelos Sumérios. Como resultado de 1,5 século de descobrimentos arqueológicos, nas ruínas das civilizações da Antiguidade, especialmente no Oriente Médio, descobriu-se um grande número destes primitivos textos. Os achados revelaram um grande número de textos desaparecidos, chamando-os de livros perdidos, que, ou se mencionavam nos textos descobertos, ou se inferiam a partir deles, ou era conhecida sua existência devido ao fato que tinham sido catalogados nas bibliotecas reais ou dos templos antigos. Sabemos agora que a civilização suméria floresceu no que é agora o Iraque, quase 1 milênio antes dos inícios da época dos faraós no Egito, e que ambas seriam seguidas posteriormente pela civilização mesopotâmica. Também sabemos agora, que os sumérios foram os primeiros a registrar suas histórias em uma escrita feita em tabuletas de argila, denominada de cuneiforme, onde faziam os relatos de deuses e homens, dos quais todos os outros povos, incluídos os hebreus, obtiveram os relatos da criação do homem, de Adão e Eva, Caim e Abel, do dilúvio e a Torre de Babel, entre outros. As tabuletas de argila sumérias e acádias, as bibliotecas dos templos babilônicos e assírios, os mitos egípcios, hititas e cananeus, e as narrações bíblicas, formam o corpo principal de memórias escritas dos assuntos de deuses e homens. Também registraram as guerras, os amores, seus deuses, sua vida cotidiana, bem como acordos comerciais, ou salários dos trabalhadores, e registros matrimoniais. O volume destas escritas é assombroso, passando de milhares de tabuletas já encontradas em ruínas do Oriente Médio, sendo a primeira desenterrada em 1929. Muito se fala na chegada de deuses vindos do céu na época em que a Suméria reinava, e a descoberta de diversos textos, igualmente antiquíssimos, indicam como isso aconteceu. Uma testemunha presencial dos acontecimentos e participante-chave, era o líder que havia aterrissado com o primeiro grupo de astronautas. Naquele momento, ele foi chamado de Enki, ou Eazahu, o Senhor das Águas, e sofreu a amarga decepção de que o mando da missão Terra ficaria a cargo do seu meio-irmão e rival, Enlil. Relegado das cidades dos deuses e de seu espaço-porto no Éden, para fiscalizar a extração de ouro no Abzu, hoje África Sudoriental, em que foi um grande cientista que descobriu os hominídeos que habitavam aquelas zonas. A dura tarefa de mineração do ouro trouxe revolta aos Anunnakis que trabalhavam nas minas, o que gerou uma preocupação em relação ao desenvolvimento da extração do ouro, que era o objetivo da vinda à Terra. Enki, então,
grande cientista, achou um meio de acabar com o problema da rebelião dos mineiros, criando uma nova espécie através da engenharia genética com os hominídeos aqui existentes. E assim, nasce o primeiro híbrido da humanidade, Adão, o primeiro homem da Terra. Porém, ele não podia procriar, o que força em que intervir novamente no gene humano, para ele poder fazer a procriação da espécie. Contudo, ao proliferar, concluiu-se que haveria a perda do controle sobre a espécie, e houve o arrependimento dos deuses vindos do céu. Assim, seu irmão Enlil, decide o fim da humanidade com um grande dilúvio. Enki era o primogênito de Anu, soberano de Nibiru, planeta de origem dos Anunnakis, e como tal, estava versado no passado de seu planeta e de seus habitantes. Cientista competente, Enki legou os aspectos mais importantes dos avançados conhecimentos dos Anunnaki a seus dois filhos, Marduk e Ningizida, que, como deuses egípcios, eram conhecidos ali como Ra e Tot, respectivamente. Mas também teve um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade, repassando muitos segredos avançados do povo Anunnaki aos habitantes da Terra. Em algumas ocasiões, esses ensinamentos foram descritos em sua escrita cuneiforme nas tabuletas de argila. Apesar de ser o primogênito de Anu, Enki não estava destinado a ser o sucessor de seu pai no trono de Nibiru. Algumas complexas normas sucessórias, reflexo da confusa história dos nibiruanos, dava esse privilégio ao meio-irmão de Enki, Enlil. Esse conflito deveria ser resolvido, e os irmãos, Enki e Enlil, acabaram vindo em uma missão em um planeta estranho. Esse planeta era a Terra. Aqui buscavam ouro para criar um escudo que preservasse a atmosfera de Nibiru, seu planeta natal. O conflito seguiu adiante entre os meio-irmãos, e inclusive entre seus netos, e também o fato de que todos eles, e especialmente os nascidos na Terra, enfrentassem-se à perda de longevidade que o amplo período orbital de Nibiru lhes proporcionava, incrementou ainda mais as angústias pessoais e aguçou as ambições. E tudo isto culminou no último século, do terceiro milênio antes de Cristo, quando Marduk, primogênito de Enki, com sua esposa oficial, foram proclamados herdeiros da terra, e não Ninurta, o primogênito de Enlil. O amargo conflito, que culminou o desenvolvimento de uma série de guerras, levou, afinal, à utilização de armas nucleares, e embora não intencionado, o resultado de tudo isso foi o afundamento das civilizações na Terra. Consequentemente, houve mudanças climáticas com a desolação que as explosões nucleares provocavam, o que fez que os líderes Anunnakis verificassem a necessidade de se explicar às já devastadas civilizações humanas por que tinham feito aquilo. Enki, como sempre, foi o único a se opor à utilização das armas nucleares, pois sabia de sua devastação. E por isso, resolveu registrar seus clamores em tabuletas através da escrita cuneiforme. E assim, começa a ser redigido o primeiro registro da passagem dos Anunnakis na Terra, sendo gravado a primeira tabuleta de Enki. Para registrar essa tabuleta, Enki convocou Indubsar, que era um escriba-mestre, filho da cidade de Eridu, e seu servo. No 7º ano depois da grande calamidade, no 2º mês, no 17º dia, ele foi chamado por seu mestre, o Senhor Enki, o grande Deus, e reconhecido como o benévolo Criador da humanidade, onipotente e misericordioso. Assim, Indubsar foi levado ao Senhor Enki, por seus emissários, e lá ouviu uma voz dizendo: Indubsar, filho da cidade de Eridu, meu fiel servo. Sou o seu senhor Enki. Lhe convoquei para que escreva as minhas palavras, pois estou muito turbado pela grande calamidade que desceu sobre a humanidade. É meu desejo registrar o verdadeiro curso dos acontecimentos, para que tanto deuses como homens saibam que minhas mãos estão podas. Do grande dilúvio, não tinha descido uma calamidade tal sobre a terra, os deuses e os terrestres. Mas o grande dilúvio estava destinado a acontecer, mas não a grande calamidade. Esta, faz 7 anos, não tinha que ter ocorrido.
Podia-se ter evitado, e eu, em que, fiz tudo o que pude para impedi-la, mas aí, fracassei. E foi sorte ou foi destino? O futuro julgará, pois ao final dos dias um dia do julgamento haverá. Nesse dia, a terra tremerá e os rios trocarão seu curso, e haverá escuridão ao meio-dia e um fogo nos céus de noite, será o dia da volta do Deus celestial. E haverá quem sobreviva e quem pereça, quem é recompensado e quem é castigado, deuses e homens por igual, nesse dia tirará o chapéu, pois o que deva acontecer, por isso aconteceu, será determinado, e o que estava destinado, em um ciclo será repetido, e o que foi fruto da sorte ocorreu só pela vontade do coração, para o bem ou para o mal deverá ser julgado. A voz caiu no silêncio, e novamente, o grande Senhor falou de novo, dizendo: É por esta razão, que contarei o relato veraz dos princípios e dos tempos prévios, e dos tempos de antigamente, pois, no passado, o futuro se acha oculto. Durante 40 dias e 40 noites, eu falarei e você escreverá. 40 será a conta dos dias e as noites de seu trabalho aqui, pois 40 é meu número sagrado entre os deuses. Durante 40 dias e 40 noites, não comerá nem beberá, e só esta onça de pão e água tomará, e lhe manterá durante todo o seu trabalho. E a voz se deteve, e de repente apareceu um resplendor em outra parte do recinto. Havia uma mesa e, sobre ela, um prato e uma taça. E a voz do grande Senhor em que falou de novo, dizendo: Indubsar, come o pão e bebe a água, e lhe manterá durante 40 dias e 40 noites. E assim, Indubsar o fez. E depois, a voz novamente indicou que me sentasse ante a mesa de escriba, e o resplendor se intensificou ali. Não havia nenhuma porta nem abertura, entretanto o resplendor era tão forte como o do sol do meio-dia. E a voz disse: Indubsar o escriba, o que vê? Indubsar respondeu dizendo que viu o resplendor que iluminava a mesa, as pedras e o estilete, e também via as tabuletas de pedra, e seu tom é de um azul tão puro como o céu. Também via um estilete como nunca antes tinha visto, seu corpo não parece de cano, e sua ponta tem a forma de uma garra de águia. E a voz disse: São estas as tabuletas sobre as quais inscreverá minhas palavras. Por rápido meu desejo, hão-se esculpido do mais fino lápis lazuli, cada uma delas com 2 caras lisas. E o estilete que vê é a obra de um Deus, o corpo é feito de elétron, e a ponta de cristal divino. Adaptar-se-á firmemente à sua mão, e te será tão fácil gravar com ele, como marcar sobre argila úmida. Em 2 colunas inscreverá a face frontal, em 2 colunas inscreverá o dorso de cada tabuleta de pedra. Não te desvie de minhas palavras e minhas declarações. E o escriba Indubsar tocou uma das pedras, e sentiu sua superfície lisa com uma pele. E como o estilete em mãos, leve como uma pluma, começou a escrever o que o Deus em que falava. Às vezes, sua voz era forte, às vezes, quase um sussurro. Às vezes, havia gozo ou orgulho em sua voz, às vezes, dor ou angústia. E quando uma tabuleta ficava inscrita em todas as suas faces, tomava outra para continuar. E quando foram ditas as últimas palavras, o grande Deus se deteve, e se ouviu um grande suspiro. E disse: Indubsar, meu servo, durante 40 dias e 40 noites tem escrito fielmente minhas palavras. Seu trabalho aqui terminou. Agora, toma outra tabuleta, e nela escreverá seu próprio atestado, e ao final dela, como testemunha, marca-a com seu selo, e toma a tabuleta e põe-a junto com as outras no cofre divino, pois, no momento designado, escolhidos virão até aqui e encontrarão o cofre e as tabuletas, e saberão tudo o que eu ditei a ti, e que o relato verás dos princípios, os tempos prévios,
Os tempos de antigamente e a grande calamidade será conhecida no sucessivo como as palavras do Senhor em que. E haverá um livro de testemunhos do passado, e um livro de previsões do futuro, pois o futuro no passado se acha, e o primeiro também será o último. E houve uma pausa, e Indubsar tomou as tabuletas, e as colocou uma a uma, na ordem correta dentro do cofre. E o cofre era feito de madeira de acácia, com incrustações de ouro no exterior. E a voz novamente disse: Agora, fecha a tampa do cofre e fixa o fechamento. E assim o fez como indicado. E houve outra pausa, e o Senhor em que disse: E quanto a ti, Indubsar, com um grande Deus falaste, embora não me viu, em minha presença estiveste, portanto, está puro, e será meu porta-voz ante o povo. Admoestará para que eles sejam justos, pois nisso se baseia uma boa e larga vida. E os confortará, pois no prazo de 70 anos se reconstruirão as cidades e as colheitas voltarão a crescer. Haverá paz, mas também haverá guerras. Novas nações se farão poderosas, reinos se elevarão e cairão. Os deuses de antigamente se apartarão, e novos deuses decretarão as sortes. Mas ao final dos dias prevalecerá o destino, e esse futuro se prediz em minhas palavras sobre o passado. De tudo isso, Indubsar, as pessoas tu falarás. E houve uma pausa e um silêncio. E Indubsar, jogado ao chão, questiona o Senhor em que, mas, como saberei o que dizer? E a voz do Senhor em que disse: Haverá sinais nos céus, e as palavras que tenha que pronunciar virão a ti em sonhos e em visões. E depois de ti, haverá outros profetas escolhidos. E ao final, haverá uma nova terra e um novo céu, e já não haverá mais necessidade de profetas. E então, fez-se o silêncio, e as auras se extinguiram, e o espírito que pairava sobre Indubsar, se foi. E quando recuperou os sentidos, estava nos campos dos arredores de Eridu. E assim se fez primeira escrita conhecida pela humanidade, a primeira história sobre os povos vindos do céu. A primeira tabuleta. E se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever e fazer um comentário, e claro, deixar um like para que o canal cresça e traga mais vídeos com esses assuntos.